Testando, testando, um, dois, três, boa, já tá gravando. Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? João Bernini por aqui, atualmente falando de Santa Catarina com 7 graus, apenas 7 graus, sim. Esse é o segundo inverno que eu pego aqui no estado. E para quem não sabe, eu sou do Amazonas. Lá é bem quente. Acho que a temperatura fria que a gente pegava era tipo uns 22 graus e já era papo de estar embrulhado. E aqui eu e minha noiva, a gente tem que se acostumar com isso, né? Mas enfim, feita essa introdução de maneira desordenada, eu tô aqui para fazer uma retratação pública com os poucos seguidores que eu tenho, é isso, em relação ao meu hiato, a minha pausa de gravações, por assim dizer. Vou ser curto e direto nessa introdução. No dia 4 de janeiro eu perdi o meu pai e desde então assim a minha vida tem estado em um período tanto quanto desafiador. Na verdade, um contexto assim, se eu pudesse te dizer, cara, ou cara, como eu tô me sentindo, porra, hoje bem melhor, mas anteriormente estava muito difícil. Lidar com o luto é muito complicado. Acredito que quando nós perdemos um pai ou um irmão, é completamente diferente quando nós perdemos, sei lá, um parente distante. Alguém do nosso convívio machuca muito, né? E uma das coisas que mais me pegou nesse período foi que eu já não convivo, na verdade eu não converso com muitas pessoas, porque conviver eu convivo com minha noiva, mas conversar eu não converso. Porque eu tô nessa jornada de transformação, de mudança de vida e tudo mais, e, e não é todo mundo, cara, que tem um nível de conversa, de crescimento e tudo mais. Meu pai podia não ter, mas ele era uma válvula de escape para mim. A gente falava besterol e enfim. Perdê-lo fez com que, de maneira temporária, eu perdesse completamente o meu propósito, de maneira honesta. Eu fiquei com a cabeça cheia de coisas e eu não sabia o que fazer para organizar os meus pensamentos e voltar aos eixos. Essa é a verdade. E isso acarretou em problemas do trabalho, no meu relacionamento não, mas no meu relacionamento com amigos, eu fiquei uma pessoa mais ausente, os meus pensamentos, eles estavam completamente bagunçados, eu não conseguia ter clareza. E para um profissional que trabalha com a comunicação, a ausência de clareza, ela é extremamente prejudicial. Porque se você não sabe comunicar uma mensagem de maneira clara, como você espera que o teu resultado como comunicador ele seja algo positivo. Então eu acabei nesse período, né, deixa eu ver, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, nesses 5 meses depois que eu perdi o meu pai, tentando encontrar um caminho de fazer o meu trabalho e ao mesmo tempo manter a qualidade e ao mesmo tempo me curar. E então eu não tive tempo para gravar e é isso. Não tive tempo. Mas eu não estaria vindo aqui gravar um vídeo para você, meu caro telespectador, que acompanha a minha jornada rumo ao meu primeiro milhão. Eu não estaria aqui gravando este vídeo se eu não tivesse um plano e também não tivesse uma lição ou uma visão do que aconteceu comigo de maneira organizada e que eu gostaria de compartilhar, porque talvez possa te ajudar ou não, entendeu? É muito difícil, muito difícil, mas eu tenho 24 anos, vou fazer 25 agora.
no dia 3 de outubro, e o que eu tenho para compartilhar contigo é que, se você é homem, esse é um puta rito de passagem. Seja você ausente de um pai ou você perdeu uma mãe, enfim, mas é um rito de passagem. Porque na nossa cabeça funciona da seguinte maneira, na minha, pelo menos, né? Acredito que de todo homem. Aqui, ó, você tem a sua esposa e esse aqui é você, certo? Você é a base dessa pessoa. Todos os problemas dela, eles precisam repousar aqui, ó, e ficar assim, nesse equilíbrio. Você precisa manter a compostura. Mas quem é a base que te sustenta? O homem, normalmente, ele não tem isso. Nós aprendemos a ser fortes desde o início porque a sociedade pede isso. Normalmente, os pais, ou o mundo, ou os professores, eles vão nos treinar para que a gente seja a base. E quando você tem um pai, você pode contar com alguém, mesmo que não seja o financeiro, mas expor os problemas. Porque vamos lá, convenhamos. Por mais que eu tenha problemas, e eu tenho muitos problemas, eu não posso descarregá-los nela, porque ela é um elo frágil e ela precisa ser protegida. Então eu aprendo a guardar tudo que eu passo e crescer em cima daquilo que eu quero ser. Eu não sei se ficou claro, mas enfim. E quando você não tem mais ali uma terceira base aqui embaixo, que é onde eu quero chegar, você se vê em frente ao mundo em uma realidade que é dura e cruel, porque é, e ao mesmo tempo se vê com um sentimento de insegurança, cara. Mas ao mesmo tempo, qual foi a grande lição? Mesmo que de maneira dolorosa a vida me deu, porque, primeiro, esse é o ciclo natural da vida. Nós crescemos lidando com isso naturalmente. Pessoas morrem todos os dias, em notícias, artistas, enfim. A morte é um processo natural de estar vivo. Por isso que estar vivo diariamente é um grande privilégio, meu querido. É um grande privilégio. Estar vivo é o maior presente que Deus poderia nos dar como humanos, certo? Só que quando nós perdemos alguém próximo, nós aprendemos a valorizar. Eu aprendi a valorizar o mundo ao meu redor, as pessoas que estão comigo, os meus relacionamentos em trabalho, sabe? E para alguns o processo do luto ele pode demorar anos, décadas, ou pode se estender durante uma vida inteira, mas quando se tem uma crença, uma religião, um dogma, ou acredita que o que nós estamos fazendo aqui na Terra é apenas uma experiência, meio que uma chave muda na tua cabeça. Sim, é preciso levar em consideração tudo o que aprendemos com os vivos. E quando essa pessoa vai embora, vamos guardar somente aquilo que é bom e deixar que a dor, o sofrimento se transforme em nostalgia, em boas lembranças e em força. E nos concentremos nos vivos. Porque uma pessoa se foi, mas os seus sonhos estão vivos. Você provavelmente tem alguém que você ama ou ama a si mesmo o suficiente de querer ter uma vida melhor, um trabalho melhor, ambições, seja comprar um telefone, um carro, uma casa, viajar, ou simplesmente ser um grande filantropo na vida e doar para grandes organizações. Sei lá, cara. Concentre-se nos vivos. Essa foi a primeira grande lição que eu consegui extrair disso. Meu pai foi um homem normal. E quando eu digo normal, o que eu quero dizer com isso? Imagine, tenta trazer dentro de você, eu vou usar sinestesia agora, para tentar te conduzir a exatamente o mesmo sentimento que eu quero que você tenha com as palavras
que eu vou dizer agora. Feche os seus olhos e imagine um momento da sua vida durante a sua infância. Um momento em que você caiu de um balanço, você praticou esporte, ralou o joelho, quebrou um braço, um dedo. Um momento em que você tirou nota baixa e a sua mãe estava prestes a brigar contigo e o teu pai te protegeu ou a tua mãe te protegeu. Seja o primeiro término de um relacionamento, ou lidar com a partida de outro ente querido e ser consolado por outra pessoa. Lembra desse sentimento, lembra daquele cheiro daquele perfume, lembra do local, dos sons. Agora que você está inserido naquilo que eu conduzi você, pense em como era a visão que você tinha daquele ser humano, do seu pai ou da sua mãe, de alguém que você importa. E eu não sei você, mas para mim, os adultos, os meus adultos, eles são e eram uma espécie de super-herói. Digo, eu não me preocupava com questões da minha vida, como alimentação, vestimenta, nada disso. Era como se eu pudesse enfrentar o meu maior desafio, a minha maior prova na escola ou na vida. E eu sabia que um abraço e um conselho fariam daquele ser humano alguém à prova de falhas. E na medida em que a gente amadurece, a gente começa a desenvolver o nosso senso crítico das coisas e nós olhamos para aquele ser humano e percebemos que ele é cheio de falhas. Ele tem problemas, ele comete erros, ele fala as coisas na emoção e depois se arrepende. Ele é um ser humano. E graças a Deus, assim, na medida do possível, eu pude aproveitar dele. Foi uma honra. E esse é o grande ensinamento que eu levo para a minha vida. Voltando aos eixos agora, acredito que é um tipo de dor que você aprende a lidar e transforma ela em alegria, né? Pode parecer meio estranho, frio, insensato. Cada um tem a sua maneira de lidar com isso, mas a minha que eu encontrei foi exatamente essa. Infelizmente, as coisas são como são, né? Como diria aquela música lá do Detonautas, as coisas são como elas são. E essa é a verdade. Você não pode voltar no tempo. Por isso que é importante que a gente aprenda a vivenciar tudo aquilo que nós queremos ao lado das pessoas que amamos e sempre, sempre, sempre que nós nos despedirmos, lembre-se de dizer o quanto você ama para nunca, nunca perder a oportunidade de poder dizer o quanto aquela pessoa é quista na sua vida. O que me mantém tranquilo em relação ao que eu passei nesta vida foi literalmente o fato de não ter assuntos pendentes, não ter raiva, não ter ódio, não ter rancor, não ter nada disso. Eu tive a oportunidade e o privilégio de amadurecer e entender que sentimentos como inveja, ego, ciúmes e tudo aquilo de ruim que a gente deseja para outro ser humano não vão nos levar a lugar nenhum, cara. Nenhum. Enfim, assim como a minha premissa inicial deste canal, esse vídeo não terá edição, no máximo ali uma thumbnail. E a única coisa que eu peço a você, que se você chegou até aqui, é que você deixe um like, comenta aqui embaixo um assunto que você gostaria que eu trouxesse e que estou voltando, pessoal.
melhorando 1% a cada dia, vivendo neste magnífico inverno, e prometo continuar catalogando esta minha jornada ambiciosa rumo à minha liberdade financeira, ou melhor, a construção de um propósito. Louco, né? Mas é isso. Foi um prazer ter você por aqui. Até o próximo vídeo.